Olá a todos, me chamo Patrício e estarei aqui resolvendo com vocês a questão 11 da prova do ENAD de Química de 2017. A questão traz o seguinte enunciado: alguns metais como o ouro, o cobre e o ferro são usados desde a antiguidade. O alumínio metálico, no entanto, só começou a ser usado no século XIX, produzido por eletrólise do alumínio 2O3 na presença de fundente. Considerando a necessidade de eletrólise ígnea para a obtenção do alumínio, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1. A energia necessária para ionizar o composto alumínio 2O3 é alta. Afirmação 2. O caráter covalente é predominante nas ligações entre alumínio e oxigênio. E afirmação 3. As cargas dos íons são elevadas, o que aumenta a atração entre os átomos. Então, eu gostaria de marcar agora com vocês algumas das palavras-chave desse enunciado, como por exemplo, eletrólise, energia necessária para ionizar, caráter covalente, cargas dos íons e atração, que serão justamente alguns dos conceitos que iremos trabalhar ao longo dessa videoaula. Então, antes de tudo, eu gostaria de fazer um pequeno resumo do que é eletrólise. Eletrólise é o processo de oxirredução não espontâneo, ao contrário do que vemos nas pilhas e baterias. Nesse processo, a energia elétrica está sendo transformada em energia química. E existem dois tipos, a eletrólise ígnea e a aquosa. Na ígnea ocorre com substância iônica fundida, já na aquosa ocorre com eletrólito dissolvido em água. Então, partindo para a resolução da primeira afirmativa, nós vemos que ela diz: a energia necessária para ionizar o composto é alta. Mas o que isso significa? Como sabemos se essa energia é alta? A gente precisa saber que interação esses átomos, esses elementos estão fazendo, que tipo de ligação eles estão fazendo. Então, nós vamos trazer aqui os três tipos de ligação. A ligação metálica, em que seus compostos são encontrados em sua grande maioria no estado sólido. Nesse tipo de ligação, nós temos átomos de mesmo elemento sendo unidos pelo que chamamos de mar de elétrons. Mas o que é isso? Só pelo que o nome já diz, nesse tipo de ligação nós temos elementos denominados metais. Esses metais têm como características, por exemplo, um grande raio atômico e uma grande quantidade de elétrons. E isso, na ligação química, vai significar que nós vamos ter elétrons deslocalizados, que por não estarem presos a um par de átomos em específicos, possuem certa mobilidade dentro dessa estrutura. Esses compostos eles vão possuir boa maleabilidade e ductibilidade e são ótimos condutores tanto térmicos quanto elétricos. Eles também possuem pontos de fusão e de ebulição altos. Já a próxima ligação que iremos trabalhar é a ligação covalente. Nesse tipo de ligação, os compostos que os fazem podem ser encontrados no estado sólido, líquido ou gasoso, mas devido à sua força de ligação não ser tão forte, são encontrados principalmente no estado líquido e gasoso. Nesse tipo de ligação, não há a perda ou ganho de elétrons, ao que chamamos de compartilhamento de elétrons. Então, esses átomos irão formar estruturas que denominamos de moléculas. Vale ressaltar que os elementos que fazem tal ligação não possuem elevada afinidade eletrônica e seus compostos possuem baixos pontos de fusão e de ebulição. Já o terceiro e o último tipo de ligação, a ligação iônica, são a ligação em que seus compostos são encontrados no estado sólido. E, ao contrário do que nós vemos na ligação covalente, nessa ligação os elementos vão interagir elementos com baixa energia de ionização com elementos de alta afinidade eletrônica. Esses elementos vão se organizar em estruturas denominadas retículos cristalinos. Esses retículos, essas estruturas são muito bem organizadas, muito bem amarradas, com uma energia de rede definida.
tanto que sua energia de rede é diretamente relacionada ao tamanho dos íons. Então, quanto menor os íons, maior vai ser sua energia de rede devido à sua aproximação, e quanto maior suas cargas, maior a energia de rede. Dito isso, essa energia de rede é aquela que está relacionada ao processo de dissolução dos sólidos iônicos, porque a hidratação, ou neste caso, como podemos chamar também de solvatação, só vai ocorrer quando a energia de hidratação ultrapassar a energia de rede, e vale ressaltar que sempre ocorre da borda até o seu interior. Outra característica desse tipo de ligação é que seus compostos são duros, mas quebradiços. Isso até pode dar uma espécie de confusão mental, né? Mas o que isso significa? Nós trouxemos uma figura que ilustra bem isso. Então, eles são difíceis de se quebrar, é necessário uma espécie de força externa, até de certa forma grande, mas quando essa força externa consegue fazer uma perturbação interna, o que acontece? Nós vemos um desequilíbrio nessa estrutura que é tão bem organizada, e como na etapa 2 dessa imagem podemos ver, pode ocorrer de haver a aproximação de íons de mesma carga, e isso então vai fazer surgir uma força de repulsão, que vai justamente quebrar o cristal, para que assim a sua energia, sua organização seja redefinida. Então, eles são duros, mas quebradiços. E a última característica é que eles possuem pontos de fusão e de ebulição altos. Então, é como alguns já devem de vocês suspeitar, essa seta cinza traz justamente uma última característica comparativa entre eles, que é a força de ligação. Sabendo que a interação entre o alumínio e o oxigênio nesse composto é uma interação de ligação iônica, o que acontece? A força de ligação ela é crescente, começando lá embaixo nas ligações metálicas e vai crescendo até chegar na ligação iônica. Então, por nosso composto ser iônico, a energia necessária para ionizar ele é alta, porque sua ligação é muito forte. Então, essa afirmativa está verdadeira. A nossa segunda afirmação diz o seguinte: o caráter covalente é predominante nas ligações entre alumínio e oxigênio. Então, eu trouxe aqui só para lembrar vocês aonde está o alumínio e o oxigênio nesse caso. E é interessante relembrar que, como eu disse, como estamos trabalhando com elementos de baixa energia de ionização e alta afinidade eletrônica, como estou mostrando aqui, sua ligação é iônica. Mas existe também uma forma mais prática de resolvermos essa afirmativa, que é a determinação do caráter de uma ligação. O caráter de uma ligação ela pode ser determinada através da diferença de eletronegatividade dos seus elementos. Nesse caso, por exemplo, na determinação do caráter de uma ligação, nós vemos que quando essa diferença for maior ou igual a 1,7, nós temos uma ligação de caráter iônico. Já quando essa diferença for menor que 1,7, nós temos uma ligação de caráter covalente. Então, voltando lá para a nossa afirmação, eu trouxe os dados de uma tabela que eu peguei, que possui tanto o alumínio quanto o oxigênio. E se vocês prestarem atenção ali no primeiro quadradinho ali amarelo, embaixo da distribuição eletrônica do elemento, nós podemos ver a informação da eletronegatividade desses elementos. Fazendo então justamente a diferença de eletronegatividade de 3,44 do oxigênio menos 1,61 do alumínio, nós vemos que esse resultado vai dar 1,83. E, relembrando o nosso slide anterior, quando essa diferença de eletronegatividade é maior ou igual a 1,7, nós temos então uma ligação de caráter iônico. Então a nossa afirmativa que diz que tem um caráter covalente está errada. Já a nossa terceira afirmação diz o seguinte:
as cargas dos íons são elevadas, o que aumenta a atração entre os átomos. Será que isso é verdade? E para isso a gente precisa descobrir a carga desses íons. Então, fazendo a distribuição eletrônica do alumínio, nós vemos que ele possui 3 elétrons na sua camada de valência. Então, para ele é mais fácil ele perder esses 3 elétrons e formar o alumínio 3+, que vai ter então uma distribuição eletrônica de gás nobre, e o oxigênio, que possui tal distribuição eletrônica, vemos que ele possui 6 elétrons na sua camada de valência. Então, já para ele é mais fácil ele ganhar 2 elétrons, se tornando o oxigênio 2-, menos 2, e adquirindo então a distribuição eletrônica de um gás nobre. Então, eu queria agora que vocês focassem nas cargas desses elementos. Começando pelo alumínio, nós temos uma carga de 3+. O que significa quando nós temos um cátion de carga tão alta em relação à sua energia de ionização e afinidade eletrônica? Significa que temos um elemento de baixa energia de ionização. Já no oxigênio, quando nós temos quanto maior o valor numérico dessa carga, o que vai estar relacionado com a sua energia de ionização e a sua afinidade eletrônica? Um ânion, quanto maior o valor numérico dessa carga, significa que nós estamos trabalhando com elementos de alta energia de ionização. Esses elementos, então, esses átomos, eles vão ter cargas dos íons elevadas, e isso significa justamente sua alta atração. Sua alta atração se dá justamente por essas cargas de íons tão elevadas. Então, por isso, podemos dizer que essa afirmativa 3 está corretíssima. Então, voltando lá para a nossa questão, quais são as nossas afirmativas certas? A 1 e a 3. Qual a única alternativa que possui essas afirmativas? A letra C. Então, a letra C é a resposta da nossa questão 11 da prova do ENAD de Química de 2017. Espero que vocês tenham entendido tudo que trouxemos aqui hoje, mas qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos contactar nas nossas redes sociais e não deixe de nos seguir, que a gente posta um material bem interessante de química neles. Tchau, tchau. Tchau, tchau.